Amém. Que Deus continue nos derramando a sua graça em nossos corações. Eu creio que nós sentimos muito emotivados por essa força invisível que Deus tem concedido a cada um de nós, em podermos juntos usufruirmos deste companheirismo do Espírito. Isto não é para quem deseja e nem para quem quer, mas é para aqueles que Deus mostra misericórdia, que Deus tem compaixão, aqueles que são predestinados para isto. Podemos ver isto, é o que nos faz a diferença, né? Deus nos ajude. Nós vamos ficar de pés, por favor, e vamos ler a Bíblia. Leremos o verso 32 e o verso 33 de São João 16. São João 16, o verso 32 e o 33. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus abençoe a sua santa palavra, e também com ela abençoe as nossas vidas, as nossas almas. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Agora, uma coisa que eu estava meditando nisto, nestas palavras de Jesus, a respeito de cada um de nós no mundo. Deus falando e animando a cada um conviver com toda a segurança com o que tem recebido e manter posicionado naquilo. Agora, ele disse assim: no mundo tereis aflições, sofrimento, desesperos, angústias. E eu estava pensando, meditando sobre isso. É uma situação que percorre o mundo inteiro. Sempre tem sido assim. Desde o princípio, desde que Satanás perverteu aquilo que Deus fez perfeito. Nunca mais o mundo tem sido o que deveria ser, ou o que era antes. E então isto vem assim, nessa forma: lutas, batalhas, guerra. E não só os verdadeiros cristãos, os verdadeiros filhos de Deus,
mas todo mundo. E eu estava pensando, meditando assim, todo mundo sofre, todo mundo padece, todo mundo está vivendo nessa situação. Só que o ímpio, o mundano, ele não sabe qual seria o seu destino, para onde que ele vai. Tem deles que até muitos dizem assim, não, isso aqui, a nossa vida aqui, morreu, acabou. E às vezes eles ficam querendo se consolar-se a si mesmo, em pensar que só sofre uma vez, enquanto que uma pessoa sem Deus, ele sofre aqui e vai sofrer do outro lado. É um sofrimento que ele terá, que só Deus sabe quando isso finalizará. Por quê? Porque você já parou para pensar o que é uma pessoa sem Deus? Se Deus dá para ele 100 anos de vida, 200 anos, 300, 500, 600, como ele já fez para muitos, são todo esse tempo pecando e desobedecendo a Deus. Agora, ele vai ter que pagar tudo que ele fez no dia que ele for julgado e ser condenado pelas suas obras que ele praticou. E nós estamos indo, irmão, para 6 mil anos, digamos, para 12 mil anos, porque são 6 mil anos Deus gastou para fazer o mundo, no 7º ele descansou, e mais 6 mil ele está gastando para levar à perfeição. Isso é verdade. Então, nós vamos observar o seguinte, que isso tem percorrido esse caminho todo, e nós estamos chegando no tempo final, onde todo mundo tem que prestar conta a Deus aquilo que ele praticou, porque cada um será julgado segundo as suas próprias obras que praticou. Aí, então você vai observar isso. O que eu, você, nós, ou que qualquer um de nós fizemos para poder nos se livrar disto? Nada. Nada mesmo. O homem por si mesmo, ele não tem condição nenhuma. O que ele tem que fazer é aceitar a maneira de Deus. E aceitar humildemente, sem nenhuma jaquitância, sem nenhum orgulho, e se descansar no que Deus fez, para que você possa então descansar a sua alma. Fora disto, todos terão que dar conta. Ainda que todos aqueles que podem ter Deus na sua vida, eles têm que prestar conta diante do julgamento ou do tribunal de Deus, com exceção de ninguém. Não me importa quem quer que seja, seja ele um cristão, seja ele um ímpio, todos têm que prestar
conta de tudo. Então, a diferença está aqui, onde Jesus diz. Vocês podem observar que ele diz bem assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Agora, o que é uma paz? Uma paz, ela é uma coisa que você traz no coração, de que você está segurado, e que você tem algo que não te leva a se preocupar com o seu estado de vida. É uma paz que excede todo o seu entendimento, que é o que Deus fez, que ele diz bem assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha como ele ensina: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele deixou para todos uma condição. E agora nós sabemos que o preenchimento dessa condição, ela não parte de mim e nem de você. Ainda que ele disse estas palavras, mas ele sabe quem é e quem não é. Eles sabem. Por isso que ele direcionou isso aos discípulos. E nós vamos observar o profeta nessa mensagem, ele dizer aos meus discípulos, ele fala bem assim, no parágrafo 305, não temas, não temerei mal algum. Pois tu estás comigo, ele disse. Pois tu estás comigo. Agora Jesus diz assim, mas tende bom ânimo. E lá atrás ele disse, e tenhais paz. E tenhais paz. Agora, como que um ser humano nascido de mulher veio em pecado, poucos dias de vida e a si mesmo cheio de inquietação, ele pode ter esta paz e esse ânimo? Então isso tem que ser através da própria vida de Cristo, vivendo na sua vida, por meio de um procedimento do Espírito Santo, que ele faz com aquele filho ou com aquela filha, que é o novo nascimento. Aonde está isso daí? É justamente aí que você vai adquirir isto na vida. Porque o profeta, ele diz assim, pois tu estás comigo. Agora, você sabe que Deus não só está com você, como também em você. Desde que você atende os seus anseios e passa a ter o desejo do Deus vivente na sua vida. Correto? Porque Deus nos deixou, irmãos, uma medida de sofrimento, mas com essa medida de sofrimento, Ele nos deixou uma riqueza. A maior riqueza que tem é uma vitória sobre o que você passa no seu dia a dia.
é uma vitória. Quando você, na verdade, vence tudo. E para isso é necessário que tenhamos Jesus. A maior riqueza que um homem pode ter na vida é essa graça soberana, que vem desse Deus soberano morando na sua vida. Você vai ver que o apóstolo São Paulo, ele fala aos Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito, no homem interior, lá dentro de você. Essa tremenda riqueza está lá, que é poder. E ele continua dizendo: arraigados e afundados em amor. É a única maneira que te leva a essa paz, a este ânimo, nos momentos na vida em que nós vivemos no nosso dia a dia. Bem, ele disse assim: a morte será toda consumida pela vitória. A morte será toda consumida pela vitória. Então, se você parar e refletir o estado de vida que você vive, e você reconhecer, na verdade, que não é você que vive, mas que é Ele que vive em você, então você vai dizer bem assim: Senhor, me ensine a sofrer. Me ensine a sofrer o sofrimento que o Senhor sofreu. Porque quanto mais nós se aprofundamos no amor divino e mergulhamos nessas profundezas de Deus, como o próprio Paulo continua dizendo nas escrituras que eu citei, onde ele disse: poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, e conhecer todo o amor divino, que excede todo o entendimento, a fim de estando firme, cheios da plenitude do Espírito. Então, essa aí é a confiança que você deve ter, que Jesus disse: tenha bom ânimo, tenha paz. Eu creio que um cristão, que ele está nessa condição, ele não está preocupado com o que ele vai passar, com o que ele está passando, não. Ele não tem nenhuma preocupação, tudo para ele é gozo. É gozo. Porque ele tem uma determinação de confiança, que isso parte do íntimo do espírito, do âmago da sua alma, que vem lá de dentro para fora. Isso é como você tomar assim do lado de fora aquele banho através do sangue de Jesus Cristo. Uma pessoa que fica excitado, uma pessoa que fica afligido, uma pessoa que fica perplexo, uma pessoa que fica todo complexado, ele não chegou ainda completamente neste lugar.
Eu não estou dizendo que você não tem complexo, porque é a coisa mais difícil, é um ser humano não ter complexo. A maioria tem complexo. Agora é lógico, nós temos que entender e saber disso, que o complexo mata. Por isso nós não devemos alimentar esse espírito de complexo. Não. Mas nós devemos descansar nisto, na vitória. Na vitória. Porque ele fala assim: a morte nada pode fazer. A morte nada pode fazer. Agora, vejamos bem. A única coisa que nos deveria levar a um desespero, a um sofrimento e a essa perplexidade, é a insegurança da vida eterna. Em sabermos que um dia a morte vai bater na porta de nosso coração. E como nós vamos fazer naquele momento que isso suceder? Então isso deveria nos levar. Mas quando nós chegamos a esse momento que o nosso Senhor já fez por nós, Ele morreu, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou naquela manhã de ressurreição e disse: eu tenho a chave da morte e do inferno, está tudo nas minhas mãos. Por isso que Ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, quando Ele direcionou estas palavras a nós, Ele direcionou com um propósito, de que Ele mesmo se colocaria em cada filho, e viveria em cada filho, dando para ele essa certeza, e essa confiança, que nem a morte pode te levar a estar afligido, perplexo, desanimado. Por isso que o profeta continua dizendo assim: um escritor disse que a única coisa que Deus fez com a morte foi, ou seja, Ele a colocou a uma carruagem e arriou e a colocou para puxar a carruagem. E a única coisa que a morte pode fazer é puxar o crente na presença do seu Criador. Aleluia. Porque eu creio, amados, nós estamos numa fase, em uma posição, no final dela. Nós estamos no final. Eu não estou dirigindo esta palavra no sentido da minha vida natural. Eu estou falando no final da nossa vida, da nossa jornada, de tudo que estamos dependendo aqui. Você entendeu? Eu, quanto a mim, o final da minha vida física, humana, eu nem sei se eu vou deixar sair desse lugar aqui com vida. Eu não sei. Eu estou falando na minha vida espiritual. Nós estamos no finalzinho, certo? Chegando ao final. Agora, vejamos bem. Essa é a única coisa que a morte pode fazer. Algum dia destes, a morte perderá o seu papel mortal. Nós vamos observar uma coisa, que quando um verdadeiro cristão, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, que tem essa experiência
pentecostal. Como teve os discípulos, Estevão. Até o ponto de Satanás, com a fúria tão grande, os seus inimigos rangiam os dentes, até o ponto de o matá-lo, apedrejados. E quando Estevão morreu, o que foi que Deus disse? Mais um Marte triunfou. Mais um Marte triunfou sobre a morte. Agora, se ele triunfou sobre a morte, então Satanás não ganhou, ele perdeu. Ele perdeu. E esta é a maneira, quando todo verdadeiro cristão morre, ele tem um outro corpo preparando ele no além. Você sai desse corpo e simplesmente entra num outro corpo. Isso é tão certo quanto nós podemos sentir a nossa roupa na nossa pele. Agora, veja o que disse o profeta. Mas quando eu era um bebê, havia um ser sobrenatural esperando pela minha mãe para me dar vida quando eu nasci. Isso daí é o conforto, é a paz que um cristão tem. Eu disse, nós estamos no fim da nossa jornada aqui, e nós não devemos temer espanto algum. Porque tudo que nós precisamos, Deus já fez. Se é que você é um pensamento dos seus atributos, Ele já fez por você. A única coisa que você tem que fazer é descansar. Nós não temos, irmãos, que temer a morte. Você não tem que colocar na sua mente e ter temor e medo da morte. Você tem que colocar no âmago da sua alma que você tem vida eterna. Quando São Paulo ele estava servindo por libação para o seu sacrifício, ele disse estas palavras: eu já estou sendo oferecido por libação sobre o sacrifício. Ele sabia que a morte estava chegando. Ele sabia. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Vê? O Senhor, o justo juiz, tem preparado para mim uma coroa da vida. Não só para mim, mas para todos. Todos aqueles que podem receber isto. E pode dizer: ó morte, onde está o teu agrilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Sofrimento, acabou. Vamos lá. Veja como ele prossegue aqui. Ele disse: então, se esse tabernáculo terrestre for dissolvido, já existe um esperando na glória. Vamos olhar através da eloquência do Espírito Santo na palavra para nós. E vamos simplesmente só se apoderando das coisas maiores de Deus que Ele tem para nós. Porque o dia que esse corpo terrestre
cair, nós temos um corpo nos esperando, novinho em folha, um corpo lá na glória. Às vezes ele até permite, antes que você saia desse corpo, ele permite que você veja algo, às vezes. E às vezes você sai desse corpo e já entra no outro de uma forma direta. Mas é como nós já temos visto muitos velhos santos combatentes, que têm partidos. Antes dele entrar naquele corpo, eles vê todos os seus seres queridos que já estão lá. Vejam. Como nós já temos visto, testemunho. Depois, então, é que ele entra nesse corpo. Há anjos para te levar para ali. Anjo celestial. Quando você é, na verdade, um herdeiro de Deus, herdeiros dos céus, co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também com Ele nós seremos glorificados. Por isso que Paulo diz: tenho para mim por certo que as aflições, o sofrimento desta vida presente não é de se comparar com essa glória que um dia há de ser revelada a nós. Vejam esta glória. Então você sai desse corpo, nós viemos lá, estávamos nos pensamentos de Deus, éramos os seus pensamentos, nós não existíamos nos pensamentos dele, mas nós não existíamos ainda. De repente Deus permite que aqueles pensamentos se tornem espírito, e aquele espírito desce aqui, confina dentro de um corpo humano, nascido de mulher, veio em pecado, e você, um dia ele cruza o seu caminho, a luz raia a você. Você crê nessa palavra e se torna tão submissa a ela, e o ama de tal forma, que você vê os efeitos dela na sua vida. Você não precisa nem olhar na vida dos outros, você olha na sua. Não olha na do irmão, não. Não olha da irmã, não. Olha na sua. Veja o efeito que ela está fazendo na sua vida. Você sabe que, na verdade, também é um corpinho preparado para você o dia que esse aqui tombar. Não tem pergunta nisso, irmãos. Não tem nenhum ponto de interrogação. E aí, então, eu estou mostrando como que Deus trabalha na eloquência do seu Espírito na palavra, para cada um de nós. Porque a vida eterna é dada àquele que tem vida eterna. Aquele que não tem vida eterna, não tem vida eterna. Isto é a verdade. Você diz, mas como? Claro, a predestinação que te leva a ser um eleito em Cristo. E a predestinação é exatamente a vida eterna que Deus te deu antes que você existisse. Você entendeu? Quando você veio aqui no mundo, e Ele só permitiu que você passasse por aqui, Ele perde o amor pelo mundo e pelas coisas do mundo. Ele perde aquele desejo carnal, aquele desejo mundano. Ele perde o desejo pelas coisas materiais, ser rico, ser uma pessoa de nome, renome, posição no meio da sociedade.
ele perde tudo isso. Por quê? Porque ele encontrou algo muito maior, a maior riqueza que um homem poderia ter. Ele encontrou que é Deus em sua vida. E Deus se expressa e manifesta na sua humildade, é na simplicidade, é na submissão, na sujeição à palavra. Aleluia! Isso dá a você uma determinada estrutura de resistir todos os poderes das trevas e menosprezar cada presente que o príncipe deste mundo te oferece. Isso te deixa estabelecido, porque você está agora voltando de volta para o lugar que você veio, porque Jesus disse: só vai subir aquele que desceu, só vai para o céu aquele que veio do céu. E é verdade, isso é verdade. Então isso daí que veio do céu em você não é a carne e o sangue, não, é sua natureza, é seu espírito. Aí vejam bem assim, como ele diz: preparado no além, onde não há nenhuma enfermidade ou sofrimento, e é exatamente como foi gerado pelo Espírito aqui, e o Espírito de Deus clamando: Abba, Pai. Abba, Pai. É Ele clamando em quem? Em mim, em você, em cada filho gerado de Deus, nascido do Espírito Santo. Você entendeu? Então isso clama dentro de você, e de repente algo acontece, muda todo o seu itinerário. Irmãos, quando isso sucede com um atributo de Deus, quando isso acontece com um filho, com uma filha, ele é intocável, ele é imbatível, ele é incontaminável, nada pode contaminar, nada, porque em verdade você está em um outro lugar muito diferente. Para começar, aquela fé que você tinha natural, comum, ela foi dissolvida numa fé sobrenatural, na fé de Jesus Cristo, através da vida dele que vive no seu ser. Aí você veste esse corpo, você calça esse corpo, você dá comida para esse corpo, mas você faz isso quando você está nele, mas você não está muito preocupado com ele, não. Você está preocupado no além. Você entendeu? Oh, que coisa! Não só eu, mas cada pessoa no mundo que é nascida de novo, enquanto este corpo espiritual, enquanto estamos crescendo na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, crescendo, e aquela coisa, você nasce um bebezinho, e aí se torna mais na frente um menino, aí se torna um rapazinho, aí se torna um homem adulto, e você já tem vergonha do que você fazia quando era menino. Você nem quer que ninguém diga para você o que você fazia quando era criancinha. Você não quer fazer mais aquilo. Por quê? Você cresceu. Hoje você é um homem, não é mesmo?
É desse jeito que Deus faz com cada um de nós, irmãos. Paulo chegou a dizer que quando nós estávamos nas trevas e éramos servos do pecado, ele disse, e a graça de Deus apareceu para nós, e agora nós somos servos da justiça. Ele disse, nós temos vergonha de pensar o que nós fazíamos antes. Ele fala isso. Dá vergonha. Então, você é uma pessoa inteiramente maduro, crescido nessa estatura completa de um varão perfeito, não é mesmo? Quem é o varão perfeito? É Jesus. Ele é o varão perfeito. E você está crescendo nele. A vida dele está em você, porque você é uma parte dele. Então vamos lá. Um dia pisaremos no outro lado das fronteiras do além, e nós estaremos naquele novo corpo, onde nunca haverá nenhum cabelo grisalho, ombros inclinados, ou nada assim. Nós seremos jovens ali para sempre, porque Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, após sua ressurreição, após sua morte, e ressuscitou. Isto está agora em quem? Em você. Ele nos deu isso para nós, e nós somos um atributo de sua ressurreição. Somos uma parte de sua ressurreição. Ele tirou-nos deste lugar de sofrimento e nos posicionou nesse outro lugar de paz. Um crente que está em Jesus Cristo, ele tem paz. Ele não está agitado e preocupado. Não precisa se agitar não, irmão. Não precisa se agitar não com o seu dia a dia, não. Descanse. Tende fé em Deus. Se houverdes um tempo que nós haveríamos estar agitados, era antes que Jesus nos encontrasse. Quando nós estávamos perdidos em nossas ofensas e delitos e pecado. Mas quando Jesus nos encontrou, e pela graça agora nós somos salvos, aleluia, amém. Não tem uma coisa mais gostosa quando um homem é salvo. Você já imaginou uma pessoa perdida no mato? Vai, passa um dia, tudo bem, ele está controlando. Passa 2 dias, passa 3 dias, com 1 semana, irmão, ele está todo desnorteado. Ele já não está nem mais vestindo roupa. Ele perdeu até a mente. Agora imagine quando ele é encontrado e salvo. Se ele puder recuperar e voltar a sua forma de origem novamente. Como agradecido ele não é? Assim também somos nós, irmãos. Nós temos que ter confiança em nosso Deus que cremos. Ou então, para que somos crentes? Para que somos cristãos? Nós somos crente e tem que ser verdadeiro crente da Bíblia. Esta Bíblia para nós é a palavra, é o pão, é a água, é tudo o que precisamos. Não fica desnorteado, não, com medo disso, com medo daquilo, nem medo da morte você não deve ter. Você diz bem assim, se Satanás lança sobre o seu corpo uma molestra, ou qualquer coisa assim parecida, glória a Deus,
Entrega nas mãos de Deus e diga: Senhor, eu estou em tuas mãos, o Senhor sabe muito melhor do que eu dessa enfermidade. Eu não sei o tipo de enfermidade que eu estou tendo e nem onde ela está alojada no meu corpo, mas o Senhor conhece tudo. O Senhor é onisciente, que conhece as coisas mais ocultas. Quanto mais a minha vida, Senhor, eu ponho em tuas mãos. Cuida de mim, cuida dos meus cuidados. Deixa Deus te dirigir, irmão. Deixa Deus te dirigir, irmão. Eu não estou falando isso por experiência de terceiro e nem porque eu leio na mensagem, não. Eu estou falando por experiência própria. Quando nós chegamos a este lugar de segurança, irmãos, e estamos estabelecidos, nós descansamos. Para que se preocupar com o que comer, com o que vestir? Ele disse: os gentios buscam isto, o mundo busca isto. Ele disse: se eu trato os passarinhos, a erva do campo, que dou vida agora e à tarde eu já a matei, ele diz: quanto mais vós, que vale muito mais do que 5 passarinhos. Aleluia. Então nós temos que entender o seguinte: o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, ele é sofrimento. Ele é sofrimento. E por que ele é sofrimento? Ele é sofrimento, irmãos, vocês sabem por quê? Porque Deus, Ele deseja que nós sejamos como Ele. Deus é Espírito. Ele é Espírito. E Ele precisa de um corpo qual Ele deve operar, habitar e trabalhar e viver nele. Ele teve o seu corpo, e o corpo que Ele tem nos céus é Jesus. Mas o que Ele tem é o que é tirado de Jesus, aqui na terra. Então o corpo do Espírito Santo é Cristo. Ele é o lugar de descanso de Deus, Jesus. E o corpo de Cristo é tirado do seu corpo, que é a sua noiva, a sua igreja. Por isso que dele saiu água, sangue, separadamente um do outro. Espírito. Saiu. Isso não é um pensamento, não é algo imaginário. Não é um mito, é real. Isso é concreto, é verdadeiro, irmãos. Quando nós recebemos o Espírito de Cristo em nós, isso revela-se a si mesmo a você. Correto? Então, por que Ele quer que nós sofremos assim? É porque Ele quer que nós reinamos com Ele. Reinamos com Ele. E nenhum reino ou rei, todo reino que o seu caráter não é um caráter verdadeiro e justo, ele é maléfico. Ele tem que ser justo. Por isso que Jesus, ele foi o maior caráter que pisou aqui sobre a face da terra. Foi um homem que teve o maior caráter. Mas eu pergunto, veja a moenda que Jesus passou. Veja onde ele passou. Carregará Jesus a sua cruz e ficará você livre da minha? Não. Todos nós temos uma cruz para carregar. Cruz fala de sofrimento. Cruz fala de perplexidade. Cruz fala de morte. Mas cruz fala de vitória. Cruz fala de vida. Não é mesmo?
Jesus, quando viu aquela grande multidão e os seus discípulos que o seguiam, ele disse para eles, para aquela multidão: cada um toma a sua cruz e segue-me após mim. Cada um toma a sua cruz e segue após mim. Isto que nós temos que fazer: carregar a sua cruz. Eu carrego a minha, você carrega a sua. Não vai cortar um pedaço da sua cruz, não. Ela vai faltar para você. Prossiga. Agora, nessa mensagem, invasão dos Estados Unidos, no parágrafo 74 e o 75, ele diz bem assim: eu me pergunto se nós não estamos vivendo nesse tipo de tempo, quando nós tomamos grandes evangelistas, como muitos que estão cruzando a terra hoje, evangelistas de grande renome, que estudaram psicologia e atraem as pessoas para a igreja. Parece uma coisa bonita que o irmão Brando está falando, mas aqui irmão, ele não está aceitando esse tipo de evangelista. De jeito nenhum. Que traz para a igreja. Porém, depois que uma vez as tem na igreja, então o que se vai fazer para elas? O quê? O que lhe vai acontecer depois que elas entram na igreja? Apenas se unem à igreja e voltam com o mesmo pecado e com o mesmo desejo com o qual elas entraram na igreja. É um evangelho açucarado, como chamamos o lavar do copo, o lavar da jarra. Um evangelho frouxo, mesclado, um evangelho denominacional, frio, morno. Você entendeu? Que não causa nenhum efeito benéfico para esse crente. Desse jeito. Por isso ele diz: elas voltarão da mesma maneira. E essa é a razão hoje que o mundo olha e diz: bem, se esse homem tem religião, se essa pessoa tem religião, você tem que ter uma religião para seguir, tem que ter uma igreja para ir, você tem que crer em algo. Não é bem assim, irmãos. Não é tornar religioso, não é pertencer à igreja, não é trazer a igreja, é trazer a Cristo. Nós temos que pregar a palavra, o evangelho da cruz, apontar a cruz para o povo. Você entendeu? Não é esse evangelho: não sofras mais. Aceita Jesus como Salvador de sua alma e sua vida vai mudar, você vai se tornar uma pessoa próspera. Não, irmão. Não é assim. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas eu venci, para que vós tenhais paz, tenha bom ânimo. É desse jeito que é. Olha, eu tenho receio que nós tornamos isto muito fácil. Isto é, eu amo. Eu penso que gozo, certamente, eu creio que todo gozo se coloca em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Eu não sei, eu sinto mal deixar Jesus em segundo lugar na minha vida, em meus negócios, em meus trabalhos. Eu me sinto mal. Ele não merece o segundo lugar. Ele merece o primeiro lugar. Não é mesmo? É isso que ele merece.
Se der tempo, irmãos, eu faço o meu trabalho. Se não der, eu não faço. Então, se você quer ter gozo no seu trabalho, coloque em Jesus. Coloque em Cristo, não é mesmo? Coloque em Cristo. Isso é correto. Eu creio que é prazeroso e alegre. Pois lembre-se, irmão, é o caminho da agonia e do sofrimento e da cruz. E da cruz. Você deve compreender isto também. Isso é correto. Eu me pergunto se nós não temos pintado um pouco demais. Fogo na parede com o nome de cristão, nome de crente, um pouco com aparência de fácil demais. É verdade. Hoje todo mundo quer ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Pergunta se quer ir para o inferno? Não, quer ir para o céu. Mas o que você faz para ir para o céu? Eu disse, né? O ímpio sofre aqui e vai sofrer no inferno. Porque todos nós temos uma alma. Todos nós temos uma alma. E um dia desse, a sua alma, a minha, ou qualquer de outro, vai ser pedido conta por Deus. Isso é verdade. E aí, então, é a hora dos acertos das contas. O que você fez? Eu, na verdade, eu não fiz nada, mas o que Deus fez por mim, eu aceitei. Você aceitou. Como que você prova? Com a sua vida. Com as obras. Meus irmãos, tem grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. E tenha paciência, uma obra completa e perfeita em tudo, sem falta em coisa alguma. Irmãos, tudo que nós fazemos para Deus aqui nessa terra, nós estamos colecionando ou mutuando tesouros na eternidade. Isto é verdade. Não para mim, não para você, para Deus. E eu digo a você, Deus não quer o seu trabalho, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer nada disso de você. Deus quer o que Ele te deu. Se Deus deu para você esta paz, esse gozo, devolve a Ele de volta. Devolve. Porque nós estamos vivendo em um mundo perplexo, em um mundo completamente amedrontado. Tudo já tem chegado ao pináculo. Tudo chegou ao apogeu, tudo chegou. Já está começando a desmoronar de cima para baixo. Acabou. Não há mais esperança para a noiva ou para um filho de Deus aqui, nessa terra. A própria ciência, ela chegou ao seu pináculo. O conhecimento chegou ao pináculo. Tudo está voltando de volta, caindo nesse abismo sem fundo. E o que você vai esperar mais? Que? Nada, somente Deus. Nessa mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentílica, eu vou encerrar aqui com esses dois parágrafos. Parágrafo 110 e o 111. Ele diz bem assim: deste modo, meus irmãos, nós estamos tendo angústias, hoje à noite, guerras, rumores de guerras, terremotos em diversos lugares,
perplexidade do tempo, sofrimento entre nações. Eu há pouco voltei do exterior e não vi uma nação que não esteja tremendo de medo. Eles não sabem o que vai acontecer a seguir. Aleluia, nós sabemos. Todo verdadeiro atributo de Deus sabe. Um eleito sabe. Um verdadeiro nascido de novo, cheio do Espírito Santo, sabe. Você sabe da rocha que você foi cortada. Você sabe de onde você foi tirado. Você sabe de onde você veio. Você sabe para onde você está indo. Você sabe o que te espera. Aleluia. Antes que caia a primeira bomba atômica ou de hidrogênio aqui sobre esse mundo amaldiçoado, Deus já te levantou deste lugar. A noiva já foi embora. Os eleitos já subiu. Esse velho mundo amaldiçoado pelo pecado, de corrupção, tudo que não presta, vai ser destruído e queimado. Então, ouça isso. Porém, como estamos agradecidos hoje à noite, por sabermos o que vai acontecer a seguir. O Senhor Jesus Cristo virá a segunda vez em glória e majestade. Aleluia! Eu fico pensando nessas pessoas até esquece de Deus. Esquece de trabalhar para Deus. Irmãos, eu vou dizer para vocês, Deus nos colocou aqui para sermos servos dEle. E Ele está nos pagando. Ele não quer que nós trabalhemos de graça, não. Ele está nos pagando, Ele já pagou. Já pagou. A maior riqueza que um filho tem, olha, irmão, uma alma vale. Nem mesmo todo o tesouro e dinheiro e tudo que esse mundo tem, olha, isso esgotaria para pagar o preço de uma alma. Agora fica você pichinchando aí, pichinchando. Trabalhe para Deus, esse trabalho amoroso do Espírito Santo. Deixa isso entrar, penetrar no seu ser e dizer: Senhor, eu tenho gozo em te servir. Eu tenho prazer em obedecer a sua palavra. É verdade. Cada homem ou mulher que for encontrado escrito no livro da vida do Cordeiro, ressuscitará com seus anjos queridos, para encontrar ao Senhor no ar. Ó, que coisa maravilhosa. Essa é a razão porque nós dizemos: em nada pomos nossa fé, senão na graça de Jesus. Ao vir cercar-nos a tentação, é em Cristo a nossa salvação. Aleluia. Amém? Deus nos abençoe. Em nada ponha nossa fé. Como é que é? Tem nesse cântico, irmão? Tem? No outro? Põe a letra dele aí para mim, irmão. Em nada ponha a minha fé, senão na graça de Jesus. Vamos cantar esse hino. E nós vamos encerrar com uma oração. Firmeza. Apoio a minha fé, senão na graça de Jesus, o sacrifício remidor, no sangue do
sua graça pode vir em cada transe a suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento e muito leal abriga-me no temporal, ao encercar minha tentação. É Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém? Vê, só Ele mesmo. Então vamos, esse restinho de tempo que nós temos, que eu nem sei se nós vamos ter muito, pode acontecer de amanhã você partir, eu partir, eu não sei. Dê ele para Deus sem nenhuma reserva de domínio. Traga tudo para Ele. Não fica tentando tampar o sol com a peneira, não. Faça tudo de corpo, espírito e alma. E Deus te abençoará. Do outro lado, você tem um corpo prontinho, preparado para você. E quando vier a ressurreição dos que dormiram em Cristo, você virá junto. E nós, juntamente com eles, seremos mudados, né? E teremos um corpo físico e glorioso, semelhante a um corpo de Cristo. Você crê assim? Isto é a realidade. É isto que nós estamos olhando. É esse dia. Então, o que é a morte? Nada. Simplesmente nos carrega para mais perto de Cristo. O dia que você dizer assim, olha, o pastor Adelfo morreu. Mentira, eu não morri. Eu só saí desse corpo e entrei no outro. Estou vivinho, como estou aqui. Vivinho em folha. Isso é verdade. Irmão João, nessa hora, está do outro lado, descansando. Um corpo espiritual. Quem tem medo de morrer, não vai estar lá. Isto é verdade. Deus nos abençoe, amém? Muito bem, aqueles que nos têm notificado, Francisca Paiva, Aquilane Silva, né? Em Goiânia, Goiás, Silene, né? Maria, e Maria Lucia, Meire Santos, Rosilene Santos, Sebastião e Risoneide, Valmor Exíbia, Débora e família. Dedica este culto por mais um ano de vida, né? Do irmão Rairã. E Maria Isabela. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo e a nós também. E aqueles que não notificaram. Deus os abençoe. Amém? Com as nossas cabeças inclinadas. Pai, quão bom é te servir.
Senhor, deixa-nos entregar por completo em Tuas mãos. É para isso que nós estamos aqui. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos deu essa tremenda experiência. Esse novo nascimento foi para Te servir e para Te adorar, para ser um cartaz de propaganda do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai bendito, deixa-nos dar esse testemunho, que em verdade Jesus morreu, ressuscitou naquela manhã, subiu a ascensão aos céus e voltou na forma do Espírito Santo e habita em nós. É para isso que o Senhor está aqui. Pai Santo, seja com aqueles que estão enfermos e que clamam pela sua saúde. Dê a eles fé suficiente para receber a sua cura. Dá a eles, Senhor, graça suficiente. E abençoa, ó Pai Santo, aquele que está lá ainda como um filho pródigo. Senhor, toca no seu coração e que ele tenha um sentimento estranho, que possa dizer na sua vida: eu aqui estou desejando comer as bolotas dos porcos, enquanto que na casa de meu pai tem o suficiente para economizar. E terminei com meu pai e direi: Pai, não sou digno que chama seu filho, porque eu pequei contra ti perante os céus, mas me receba no meio comum dos seus jornaleiros. Pai Santo, e que ele possa vir rápido para a casa paternal, para que possa a porta da graça fechar e nós podemos subir para a glória. Em nome de Jesus Cristo, leva-nos em paz, protege e nos guarda de todos os males, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, eu sinto teu poder. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, eu sinto teu poder. Eu quero anunciar a grande salvação e aos seus pés quero permanecer. Quero servir-te não para ter um galardão, mas te dar glória e toda adoração. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Aquece-me com teu olhar, tu és meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando